além de mancar, eu também vou suar e vou chorar. Então vocês fiquem à vontade. Obrigado, amor. Sabe que eu vou suar. Então não é para deixar vocês com o coração contrito por causa do choro, é que eu me quebranto mesmo quando eu falo da minha vida. E quando esse médico me deu o diagnóstico depois do acidente, ele disse que eu teria uma síndrome chamada hipotrofia. E esse meu pé, ele iria inchar, eu não teria circulação do meu pé, e aos poucos eu teria que amputar o meu pé. E esse problema poderia ir subindo, essa falta de circulação, para a minha perna, e eu teria que amputar também a minha perna. Obviamente, como um cristão, no momento que ele falou aquelas palavras lá, eu repreendi na hora e falei, o médico dos médicos jamais deixaria que eu ficasse aleijado. E eu não entendia, quem me conhece sabe o quão eu sou feliz do meu trabalho, quão eu gosto de trabalhar. E eu estava programando umas férias no mês de janeiro, do início do ano, e eu ia viajar a Goiânia a trabalho, na outra semana eu voltaria, e nós iríamos tirar umas férias. E eu me acidentei e eu fiquei pensando, Senhor, cadê toda aquela programação? Tudo aquilo que eu tinha programado, que eu tinha planejado, o ano de 2023 profissionalmente muito legal, né? Graças a Deus nós no nosso ministério, a Atos fazendo algumas movimentações a nível social dentro da cidade, e eu me via sentado no sofá com a perna para cima, vários pontos no pé, quebrado meu pé em 2 lugares, todo dolorido, estiramento nos 2 joelhos, um problema no ombro, e eu comecei a repensar sobre a minha vida, profissional, familiar, ministerial, mas eu nunca perdi minha fé. Eu sempre tive certeza daquilo que Deus tinha para a minha vida, com o pé ou sem pé. Eu sabia do propósito do Senhor na minha vida. E certa vez, me fiquei muito feliz hoje, eu fui ministrar na igreja de um amigo, encontrei ele agora há pouco ali, e eu terminei a ministração, e esse amigo, ele veio orar comigo, e me entregou algo na minha mão, e eu estava orando ali, ele largou algo da minha mão, e eu fechei a mão, e ele entregou várias coisas sobre a minha vida, isso antes do acidente, e ele falou algo muito especial para mim. Ele falou, Deus está te levando a viver um novo tempo. Eu não entendia o que era. Eu pensei no meu trabalho, eu pensei no meu ministério, recém nós tínhamos sido consagrados a pastores, eu pensei, meu Deus, Deus tem algo sobrenatural na minha vida, eu vou me tornar, sei lá, o diretor da empresa, vou ser um super pastor, né, pastor Juliano? Eu pensei em várias coisas, poucos dias depois eu me acidentei, e todos aqueles meus planos, tudo aquilo que eu esperava para a minha vida se frustrou. E eu falo isso não para comover você, eu falo isso porque hoje a mensagem, ela é exatamente sobre ser feliz no meio da crise, em meio à crise. E eu consegui ser feliz em meio à crise. Eu consegui, mesmo numa situação totalmente adversa, e a minha esposa que está aqui, ela pode, não pode me desmentir, ela pode me desmentir, nós estamos juntos há 20 e poucos anos, e uma coisa que eu poucas vezes fiz na minha vida, foi murmurar, foi reclamar da situação na qual eu vivia. Algo que o Senhor sempre colocou no meu coração, mesmo antes de eu ser cristão, é não reclamar daquele momento que tu está vivendo, não reclamar da situação que tu está vivendo. E graças a Deus, nesse período, Deus levantou muitas pessoas para estar conosco, nos dando um apoio. E eu me lembro que eu me acidentei numa sexta-feira, no domingo, obviamente, na sexta-feira mesmo eu operei o pé, enfim, no sábado pelo menos eu já estava em casa, graças a Deus, e no domingo eu queria ir no culto, a Carlinha não deixou, amor, tu está todo dolorido, tu mal consegue te mexer. E eu falei, tá, ok, amor, hoje eu não vou no culto, mas semana que vem eu vou. E na próxima semana eu fui ao culto, não conseguia caminhar direito, com 2 muletas, o pé bastante machucado, inchado. E o pastor Juliano veio para mim e falou assim, a Rafa teve um sonho contigo, Vini. E eu, amém? Ela teve um sonho que tu estava de cadeira de rodas.
ministrando em cima do altar e ministrando para os teens. E eu entendi, naquele momento, que Deus tinha me dado um livramento. E isso foi na segunda semana, e a partir dali eu falei, eu tive certeza do que o Senhor tinha para a minha vida. A partir daquele momento eu sabia que eu estava num momento de crise, mas eu era feliz pelo livramento que o Senhor tinha me dado. E já não fazia isso, eu já não fazia essa murmuração, eu não fazia reclamações, e a partir daquele momento aí sim que eu não fiz. E eu entrei num momento onde assim, Senhor, eu não quero buscar respostas em nada, eu quero viver o processo de acordo com o que o Senhor me colocar. E assim tem feito. Semana que vem fecha 5 meses do meu acidente. Alguém que poderia estar com o pé amputado, está andando, não conseguia nem colocar um tênis. Hoje já consigo andar, às vezes manca um pouquinho, por pouco tempo. Tive várias lesões, mas eu entendo hoje que eu consegui ser feliz em meio à crise. E quem anda com a gente sabe que eu gosto de pregar, e a Carlinha às vezes fala para mim, amor, não fica dando testemunho toda hora, quando vai ministrar. Eu não consigo, pastor Renan. Eu não consigo não contar aquilo que Deus faz na minha vida. É impossível. Porque a minha pregação, eu não sou um pregador. A minha pregação é a minha vida. Eu não consigo chegar ali e trazer uma pregação e todos os domingos pregar e todos os dias vocês pregar, porque eu não sou um pregador. Eu sou alguém que entendeu que Jesus, Ele sempre está comigo, em qualquer situação da minha vida. E murmurar é uma palavra que não está no meu dicionário. E a pergunta que eu quero fazer para vocês hoje, seja você que já é membro da nossa igreja, você que está nos conhecendo, ou você que está aqui pela primeira vez, seja sincero. Quem murmurou hoje? Levanta a mão. Poucas pessoas levantaram a mão. Eu tenho certeza que por vergonha, porque todos os dias nós acordamos, poxa, cadê o sol? Isso é murmuração? Hoje está frio, eu queria fazer tal coisa, eu queria lavar o carro, hoje que eu ia limpar as aberturas de casa, ia limpar as janelas, está frio. Isso é murmuração. E cada vez que a gente faz isso, a gente vai alimentando o nosso inimigo que está sempre ao nosso redor. A murmuração é o alimento de Satanás. Sempre que nós colocamos algo que o Senhor colocou na nossa vida, e isso eu digo para aqueles que entendem que são filhos, aqueles que realmente acreditam no Senhor, aqueles que acreditam, tem que entender que o dia ele nasceu, ele iniciou, porque o Senhor nos proporcionou isso. Então cada vez que a gente murmura, a gente vai dando ração para Satanás. E eu queria que você fechasse os seus olhos, assim como você está sentadinho, colocasse a mão no seu coração. Nós vamos orar agora, para que o Senhor ele possa trazer algo para o seu coração, para que você não saia da mesma forma que você entrou aqui. No livro de Mateus, no capítulo 6, versículo 21, fala que aonde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração. E nessa noite, você vai apresentar, nessa hora, para o Senhor, aonde está o seu tesouro. Se está nas coisas materiais, nas reclamações, aonde está o seu coração? Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante de Ti, Deus, crendo que aquilo que o Senhor fará nessa noite não depende de quem está aqui em cima, mas depende individualmente de cada um. Depende individualmente de como nós estamos, de como fomos na nossa semana. Nós não estamos aqui, Senhor Jesus, porque nós não temos nada para fazer. Nós estamos aqui porque viemos buscar algo do Senhor. Nós queremos, Senhor, ser felizes mesmo durante a crise. Nós queremos ser bem-aventurados mesmo nas dificuldades, independente das circunstâncias da nossa vida. Eu e os meus irmãos que aqui estão, queremos ser bem-aventurados, porque nós cremos num Deus que é um Deus misericordioso, que cura, que salva e que liberta. Nós não servimos a um Deus que não dá, que é descaso com a gente. Nós cremos num Deus, nós servimos um Deus que Ele é todo poderoso. Pai, em nome de Jesus, que tudo aquilo que for falado aqui nessa noite,
não venha da minha vontade, mas que seja algo do teu trono, que eu seja instrumento, que o Senhor revele aquilo que a igreja precisa ouvir, que nós precisamos ouvir, e não aquilo que eu quero falar, Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Então, a Bíblia fala que onde está o nosso tesouro, ali também está o nosso coração. Então, cada vez que a gente dá ênfase para algumas coisas, é como se a gente estivesse valorizando aquilo que nós reclamamos, valorizando aquilo que nós não temos, porque a gente acaba se tornando alguém que é pedinte. Todas as nossas orações se tornam uma petição. Nós só pedimos, nós nunca lembramos naquele, mesmo que seja pouco, naquilo que o Senhor já nos proporcionou. E nós dentro da igreja, nós que queremos seguir a Cristo, nós precisamos entender uma coisa, que aquilo que nós fazemos aqui, aqueles vídeos que são postados, ou aquela palavra, aquela frase que tu coloca, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, depois de um culto abençoado na segunda-feira, pode impactar as pessoas, vai impactar as pessoas ao seu redor, positiva ou negativamente. Positivamente, quando as pessoas olharem para você e dizer, realmente aquilo que ele escreve, aquilo que ele fala, é exatamente o que ele vive. Negativamente, quando eles olharem para você e olharem, pô, cara, o que adianta ficar postando frases daquele jeito e tratar a esposa daquele jeito? O que adianta botar frases de impacto maravilhosas e não saber cuidar dos seus próprios filhos? Ontem nós tivemos aqui o culto de casais e o pastor Jean falou muito sobre isso, sobre o cuidado que nós precisamos ter com a nossa família, com o nosso casamento, com os nossos filhos. Se hoje você não está colhendo algo bom, se hoje a sua colheita não é de muita felicidade, seja no seu emprego, seja no seu relacionamento, é porque você plantou isso. Desculpa, nós não temos um Deus que é acusador, mas nós temos um Deus que é justo. E de fato, aquilo que nós plantarmos, nós vamos colher. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Mateus, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Mateus, capítulo 5. Vou ler com vocês bem rapidinho, do 1 ao 12. Primeiro livro do Novo Testamento, um dos Evangelhos. E nessa passagem que nós vamos ler aqui, muito conhecida como o Sermão da Montanha, e é uma passagem onde o Senhor ele nos dá uma lição de conduta e moral, que nós como cristãos precisamos entender e precisamos adquirir isso com o nosso coração muito aberto, porque são palavras que por vezes, se a gente não tiver com o nosso coração aberto para receber, dificilmente nós vamos olhar para aquilo que vai estar escrito aqui e a gente vai conseguir colocar em prática. Nós precisamos ter as bem-aventuranças como um princípio. Eu creio que as bem-aventuranças são como se Jesus estivesse trazendo umas novas tábuas dos mandamentos. Eu creio como se fosse isso, porque lá ele deu algumas instruções, ele colocou algumas leis e aqui ele nos mostrando alguns princípios. Porque se a gente não usar o cinto de segurança e nós formos pegos numa blitz, nós vamos tomar uma multa, porque é uma lei, é uma obrigação. Então, quando nós fizemos algo por obrigação, dificilmente aquilo vai ser espontâneo. Ninguém usaria cinto de segurança se não fosse obrigatório. Então, quando Jesus ele vem com as bem-aventuranças e apresenta isso para nós como uma conduta moral de princípios de um cristão, a gente tem que entender, se nós quisermos, aí entra como uma condição, se nós quisermos ser bem-aventurados e receber aquilo que é nosso no Senhor, as promessas do Senhor, nós precisamos entender isso. Eu vou ler rapidamente
juntamente com vocês. Versículo 1. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele, e ele começou a ensiná-los, dizendo, preste atenção: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Bem-aventurados também são os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados são os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Versículo 11. Bem-aventurados serão vocês. Olha para o seu vizinho do lado aí. Você será bem-aventurado. Fala aí. Sei que isso não está muito em prática na igreja, né, pastor? No tempo de assembleia era assim, olha para o seu irmão do lado, né, Fran? Olha para o seu irmão do lado. Então, vamos se relembrar um pouquinho. Então o seu irmão do lado e você será abençoado, será bem-aventurado, será feliz, quando por minha causa os insultarem, perseguirem e os levarem a todo tipo de calúnia contra vocês. Verso 12, para a gente finalizar: alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de você. Olha só, gente, olha o que o Senhor está falando. Se nós formos pobres de espírito, se nós seremos bem-aventurados. Se nós tivermos fome de justiça, seremos bem-aventurados. Se nós formos humildes, nós seremos bem-aventurados. Se nós formos perseguidos por causa do Senhor, nós também somos bem-aventurados. O que significa ser bem-aventurado? Feliz. Feliz, porque aquele que realmente se coloca à disposição do Senhor, a viver algo que o Senhor quer, tem que ser feliz em todo o tempo, Jefferson. Mas Vini, não tem conta, nem sabe o que eu estou passando em casa. Não me importa. O Deus que tu serve se importa contigo. Então, tenha consciência de que o Senhor, Ele está ao teu lado e está te ensinando que você vai ser feliz em meio às crises, se fores bem-aventurado, se fores feliz. Eu quero que você entenda que, se alguém trouxe caneta e papel e quiser anotar, tem uma frase que o Senhor, essa semana, até coloquei no meu status, para a gente parar de viver aquele sofrimento diário, o sofrimento do dia a dia. Ó céus, ó vida, meu salário, meu emprego, minha mulher, meu marido, meus filhos. Ó Deus, por que isso? Por que aquilo? A gente precisa parar desse sofrimento diário e viver uma busca diária. Para de viver um sofrimento diário e viva uma busca diária, porque toda vez que tu chega lá de manhã, em vez de tu orar e agradecer pelo pouco, tu começa a reclamar por aquilo que tu mesmo plantou. Então é tempo da gente buscar algo do Senhor diariamente. Porque quando a gente reclama todos os dias, as nossas lutas diárias, às vezes até somente internas, nem é tanto assim, a gente que maximiza tudo, essas lutas, elas nos desgastam, e as nossas buscas, elas vão nos abastecendo todos os dias, e a confiança que nós precisamos ter no Senhor, vai mostrando para o Senhor
aquele ali é o meu filho a quem eu me comprazo, aquele meu filho ali, ele merece aquilo que ele está pedindo, aquele meu filho realmente agora está entendendo o propósito na vida dele. Vai chegar o teu tempo, irmão. Vai chegar o teu tempo, irmão. É que às vezes a gente acha que a gente está passando por algum problema, e isso é um processo de Deus na sua vida. Vigie. Vigie. Nem tudo que acontece na sua vida é um processo do Senhor. Se você fez na desobediência, fora da direção, não é um processo do Senhor. O processo do Senhor é quando Ele te direciona. Então, a gente precisa cada vez mais viver essa dependência do Senhor e ter intimidade com o Senhor. Então Jesus lá nas bem-aventuranças, Ele está fazendo o quê? Ele está pregando um estilo de vida. Ele está pregando um estilo de vida, uma maneira diferente de viver. Porque se aquelas pessoas vivessem sempre felizes, ou sempre agradecendo, ou em obediência, dificilmente Jesus faria um levantamento de todas essas bem-aventuranças. Eu creio que eles eram murmuradores, eles se achavam arrogantes. Se achavam não, eles eram arrogantes, eram prepotentes. Então o Senhor foi lhe colocando item a item para chamar a atenção daquelas pessoas. E se vocês querem viver como os meus apóstolos, meus discípulos viveram, Jesus falou, vocês vão ter que ser bem-aventurados, vocês vão ter que passar por dificuldades. E no final, no versículo 12, ele diz: alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois desta mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de você. Se você olha para Paulo e vê Paulo como uma referência, um homem de Deus, ele passou aquilo que a gente está passando. Se a gente olha para Pedro, aquele homem lá, embora ele fosse brabão, brutão, ele é um cara que falava a verdade. Ele passou por dificuldades, mas ele entendeu o propósito. E hoje, a pergunta que eu faço para você: você quer sair desse ciclo de reclamações, de murmurações, esse ciclo de todo dia reclamar das mesmas coisas e trazer maldição para a sua vida? Você quer viver algo novo em Cristo? Ou a sua vida vai continuar dessa mesma forma, todos os dias, 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, e aí reclama que a igreja, porque a Atos lá não faz oração de libertação, porque lá na Atos lá não tem nenhum pastor que vem chegando e bota a mão na cabeça e sai as coisas de mim, porque lá você vai começar a reclamar de tudo e de todos, mas a resposta está contigo. Viva um novo ciclo a partir de agora. Busque coisas novas. Se tem algo que não está acontecendo na tua vida, isso tem sido feito há anos, está errado, tem que ser mudado. Aqui está o nosso manual. Pregações são legais, a gente olhar as pessoas lá na internet, no YouTube, e se encher e falar assim: meu Deus, que revelação aquele cara teve, que revelação aquela mulher teve, da onde aquilo? Eu leio, não entendo nada. Vai pagar o preço que ele paga, vai jejuar e vai orar, vai ler a palavra todos os dias, vai ter o teu tempo de intimidade com Deus, você vai ter a mesma revelação. Deus, ele não é seletivo. Deus não escolhe quem tem cabelo ou quem não tem cabelo, que nem o Tony. Deus não escolhe. O irmão ali riu também, os sem cabelos. Está crescendo? Ô sogro, tudo bom? Vários sem cabelo aqui. Terra, legal. Esse clã aqui é bacana. Então, Deus, ele não quer que a gente seja um murmurador dia após dia. Como é que está vivendo, Vini? De murmuração, irmão. Estamos sobrevivendo, né? Não. Deus quer que tu te agrade daquilo que Ele te deu, porque às vezes o teu pouco é o tudo de alguém. Às vezes o teu pouquinho é o tudo de alguém.
Às vezes, quando tu reclama do teu esposo, da tua esposa, dos teus filhos, tem famílias destruídas do teu lado, e tu nem percebe, por causa de uma comida que queimou, por causa de uma louça que não foi lavada, de uma cueca que foi largada no meio do banheiro. Geram brigas que não há necessidade. Então, o que a gente precisa fazer? Para ser feliz, a gente precisa entender que existem etapas na nossa vida, existem ciclos na nossa vida, e esses ciclos não podem ser repetidos. Porque se o ciclo se repete, tu olha assim, há 5 anos atrás, no dia 21/5/2022, 8h15, estava lá na igreja, não tinha carro, não tinha isso, não tinha emprego, estava brigado, estava isso, estava aquilo, e o ciclo está se repetindo, e tu está achando que está legal, estou indo na igreja todo domingo, legal ir na igreja, passo uma semana sem ler a Bíblia uma vez que seja, não tenho um tempo com o Senhor. A gente fala lá no GC, e é pregado muito aqui na Atos, são 3 coisas que a gente, para ter uma intimidade com o Senhor, a gente não pode de forma alguma deixar de fazer: ler a Bíblia todos os dias, todos os dias, todos os dias, um versículo, irmão, um versículo que seja, não aquele que a Bíblia online te manda, não, é tu abrir a palavra do Senhor. Deixa de ser preguiçoso e abrir no celular, que é fácil de procurar, vai procurar na Bíblia, um versículo por dia, tu não pode deixar de fazer. Orar ao Senhor todos os dias, todos os dias, e jejuar pelo menos uma vez por semana. Eu tenho certeza, irmão, se tu fizer isso que a gente está fazendo, que a gente tem pregado aqui na Atos, sobre jejum, oração e leitura da palavra, dificilmente o Senhor não vai atender o teu pedido. Dificilmente tu vai olhar para a tua crise e vai dizer assim, mesmo desempregado eu sou feliz, mesmo com o emprego que eu não queria eu sou feliz, mesmo com a mulher que tu queria, sim, não tem escolha, né, pastor Renan? Não tem reclamar da esposa e do esposo que não vale, nem dos filhos, tu que educa, tu que é o testemunho, tu que é o exemplo para os teus filhos. Não reclama dos teus filhos, irmão, não reclama dos teus filhos. Ontem o pastor Jean falou algo muito interessante, né, que ele tem uma grande parte da pastora Cláudia, e a pastora Cláudia tem uma grande parte dele, né. Eu olho para a Carlinha e falo, meu Deus, eu e a Carla, a gente é água e vinho, a gente é muito diferente também, muito diferente, e a gente está junto há muitos anos, porque por várias vezes a gente teve que parar e entender qual era o propósito do Senhor na nossa vida. O período que a gente ficou parado, que a gente se afastou um pouco da igreja, algo que o Senhor falou no meu coração e o teu filho, quando ele tiver a oportunidade, o poder de escolha de estar dentro ou fora da igreja, o que ele vai querer escolher? Estar dentro ou fora? Aquilo me impactou de uma forma que eu falei, Senhor, eu não sei qual vai ser a decisão dele lá adiante, mas a minha é de voltar para os teus caminhos, a minha é de querer viver o propósito, que se eu tiver que ficar na crise, eu vou ser feliz, e tem sido assim na minha vida. Eu decidi viver mesmo em crise, feliz. Eu quero ser bem-aventurado. Vini, mas como que se faz isso? Eu repito, eu não sei da vida de vocês, eu não sei que tipo de crise que você está vivendo, eu não sei que tipo de crise você passa, mas eu sei o Deus que eu sirvo, eu sei o Deus que tu serve, eu sei o Deus que disse que eu ia ficar sem perna, e eu estou aqui caminhando. Eu sei o Deus que me levou para vários lugares e me trouxe aqui mais uma vez, e é o mesmo Deus que você serve. Então não depende de uma pregação. Aqui não está nenhum Luiz Hermínio aqui em cima, embora eu pareça, não está
tá nenhum pastor super conhecido, é alguém simples que leu a palavra e está trazendo algo que o Senhor ministrou através de mim. Então não espere em momento algum, nenhum domingo que vocês vierem aqui, não crie expectativas na palavra que vai ser ministrada aqui. Não crie expectativa. Não crie expectativa no louvor que vai ser tocado aqui. Se o louvor vai te dar arrepio, se o louvor vai te fazer chorar, se o louvor vai te fazer correr, não crie essa expectativa, porque não é esse o intuito do culto. O intuito do culto é tu vir prestar o teu culto racional. Se tu teve uma vida a semana inteira de preocupações, de brigas, de momentos que tu não conseguiu parar e ler a palavra, um versículo, não adianta tu querer chegar aqui no culto e ser aleluiado, irmão. Isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Desculpa se eu estou te frustrando. Se você é visitante, me perdoa. Não vá ao culto buscar algo que tu não buscou a semana inteira. Não venha ao culto esperar a mão na cabeça por uma oração. Não venha ao culto com expectativa nos homens. Você vai se frustrar. Todos nós erramos. Todos nós pecamos. Mas o Senhor não peca. O Senhor não erra. E é a Ele que tu tem todos os dias, jejum e oração e leitura da palavra, buscar intimidade com Ele. Eu quero falar de um cara que está na sua Bíblia aí, online ou física, se quiser voltar um pouquinho, lá no livro de Jó. Abra sua Bíblia, nós vamos conversar um pouquinho sobre um cara chamado Jó. Então, meus queridos, é tempo de valorizar aquilo que nós temos. É tempo de mudar a nossa mentalidade. É tempo de a gente ter uma visão diferente. Essa nossa mente cauterizada de anos. Mas eu sempre fui assim, me criei assim. Meus pais me criaram dessa forma. Toda a minha família viveu desse jeito. Vira a chave. Viva algo novo. Faça algo diferente para não manter esse teu problema de família. Faça algo novo. Vira a chave. E a gente vai falar de um cara que ele, no início do livro dele, lá no livro de Jó, o primeiro versículo é algo inspirador. O primeiro versículo de Jó é algo que me motiva de uma forma extraordinária. Versículo 1 diz assim: na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Ele era homem, íntegro, justo, temente a Deus. Perceba, nós vamos falar agora de um homem que era íntegro, justo e temente a Deus. E tem mais uma coisinha, mais uma característica desse camarada: se desviava do mal. Olha só, que motivador esse livro. Alguém já ouviu falar a história de Jó? Alguém aqui já ouviu, gente? Por favor, levante a mão, estão dormindo aí? Glória a Deus. Aí, quem acreditaria que Jó passou por todas aquelas situações, vendo esse início do livro de Jó? Homem íntegro, justo, temente a Deus e evitava a prática do mal. Só que no decorrer da vida de Jó, não foi toda essa maravilha, porque ele chamou a atenção de Satanás. E eu quero abrir uma aspas aqui nessa situação, porque muitas vezes quando a gente está tomando a direção de uma vida com Deus, a gente vai chamar a atenção de Satanás. Porque quando tu toma a decisão de seguir a Cristo, é como se tu estivesse saindo de um lado, como não, né? Você está saindo de um lado e indo para outro lado. E normalmente
ninguém quer perder alguém. E quando a gente toma uma decisão de seguir a Cristo, quando a gente toma a decisão de sair da nossa casa num domingo, às 19 horas, para ouvir uma palavra, Satanás fica enfurecido. Então, quando a gente toma uma decisão, quando a gente é uma pessoa íntegra no Senhor, quando a gente busca andar nos caminhos do Senhor, a gente chama a atenção de Satanás. Foi o que aconteceu com Jó. E ele, eu não vou contar a história, porque são só 42 capítulos, né? Bem longuinho. Mas Jó passou por várias situações. E Satanás sempre tentando sobre a vida de Jó. É claro que ele tem tudo. É claro que ele é feliz, Deus. Ele tem tudo. E Satanás, ele começou a tirar, com a permissão do Senhor, algumas coisas da vida de Jó. Coisas materiais. Mexeu na vida financeira de Jó. Mexeu na família de Jó. Quantas vezes a gente faz assim, mexe nas minhas coisas, mas não mexe na minha família, né? Os caras que são mais machão falam assim, né, pastor? Bate no meu carro, mas não encosta no meu filho. Faz tal coisa, mas não encosta, porque a nossa família é a nossa família, né? E aos poucos Satanás foi tirando, eu repito, com a permissão do Senhor, as coisas que Jó tinha. E aí a gente vai parar para pensar, mas eu não consigo entender. O início da palavra diz que Jó era um homem íntegro, justo, temente a Deus e ainda se afastava de fazer o mal. Como que essas coisas aconteceram com o cara? Aí eu quero botar uma pulguinha atrás da sua orelha agora. Se Jó era tudo aquilo e passou aquelas situações, o que sobra para mim? O que sobra para mim, Felipe? Que eu me acordo reclamando porque é sol, acordo reclamando porque está chovendo, acordo reclamando que meu trabalho é muito cedo, acordo reclamando que o meu trabalho é muito desgastante, acordo reclamando que não sei o quê. Se eu vivo uma vida de murmuração, se Jó, homem íntegro, vocês não esquecerem, tá? Vou repetir várias vezes. Íntegro, justo, temente a Deus e se afastava do mal. Se esse cara, que era para ter uma placa de The Best of the World na sala de estar dele, passou por tudo isso, o que sobra para nós, que somos pecadores? Mas no decorrer da vida de Jó, ele foi vencendo algumas situações, porque lá no comecinho, se você quiser folhear a sua Bíblia aí, você que lê a Bíblia todos os dias, que eu sei, lá no versículo 23, depois de algumas situações, dele perder todos os seus bens, perdeu os seus 10 filhos, Jó 23, no versículo 13, ele fala algo que me chama a atenção. Então Jó reclama da mão do Senhor, de como o Senhor estava sendo esmagador na vida dele. E ele fala assim: se tão somente eu soubesse aonde encontrá-lo e como ir à sua habitação. Versículo 4: eu lhe apresentaria minha causa e encheria minha boca de argumentos. Aqui a gente entra numa outra situação de querer sempre saber o que está acontecendo. Por que isso acontece na minha vida? Por que eu não consigo um emprego bom? Por que eu não consigo um relacionamento bom? Por que minhas amizades são dessa forma? Por que as coisas nunca dão certo para mim? E tu está sempre querendo levar uma justificativa até o Senhor. Então já chegou ao ponto que a sua mulher, e Deus é tão maravilhoso que Deus tirou tudo de Jó e deixou a esposa, a ajudadora, idônea, que deveria estar do lado, e
E ela mesma falou para ele: amaldiçoa esse teu Deus e morre. Lua, é incrível, esse cara, ele era o Superman, eu acho, o Superman gospel. O cara perde tudo, e a sua mulher, que era para dar o apoio, ela não aguenta mais ver ele sofrer. Ela não aguenta mais ver aquela situação, aquele homem íntegro, justo, temente a Deus, que tentava fazer tudo certo, passar por aquela situação tão difícil. E ela mesma fala para ele: amaldiçoa esse teu Deus. Da onde? Quem é isso? O que é isso que tu serve, que fez tu passar por todas essas situações? E no decorrer da vida de Jó, se a gente for lendo todos os capítulos, ele começa uma discussão, ele começa a falar com o Senhor começa a falar com ele, e há uma discussão, e chega um momento que somente ele fala, e somente depois Deus fala, e eles ficam naquela situação, e chega um momento que Jó, ele entendeu que tudo aquilo que ele estava passando era um processo que o Senhor queria fazer na vida dele. E aí você vai folhear a sua Bíblia agora lá para o finalzinho, lá para o capítulo 42. E a gente vai entender o que a gente precisa fazer para viver uma vida posicionada no Senhor, uma vida íntegra no Senhor. Não estou falando aqui sobre uma vida sem problemas, não estou dizendo uma vida sem dificuldades. Esse evangelho a gente não prega aqui antes, mas a gente vai dizer sobre uma vida onde o Senhor está sempre com a gente, sempre do nosso lado, seja no dia bom, seja no dia mau. Lá em Jó, no capítulo 42, versículo 2, fala assim a palavra do Senhor: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então, de tudo aquilo que Jó passou, de ter muitos bens, de ter filhos, de ter muitas finanças e perder tudo, de inclusive ter uma situação conjugal bem difícil, a sua saúde estava muito debilitada, ele foi tomado de uma praga, de uma doença, que ele se cortava para se coçar, ele foi à ruína. Jó não prestava mais para nada, as forças dele tinham se acabado. E Jó, no decorrer da vida dele, ele tinha amigos também, que nem nós, né? Ele tinha uns amigos aí, uns caras, gente boa, que quando souberam de tudo que ele estava passando, ficaram 7 dias longe do cara, deixaram o cara sofrer. Aparentemente o Deus dele deixou ele, a esposa repudiou ele, e os amigos se afastaram. Ele perdeu os filhos, perdeu os bens, mas ele era um homem íntegro, justo e temente a Deus, e se desviava do mal. Queridos, o que sobra para nós? Eu quero que vocês tenham consciência, vocês não podem sair daqui achando que isso foi lá 2000 anos atrás. Esse é a tua vida, é a minha vida, é o dia a dia. Nós não temos todas essas características de Jó. Por que a gente acha que a gente a gente pode ser bem-aventurado se a gente não faz a nossa parte? Não é vir à igreja. O evangelho por muitas vezes está sendo pregado de uma forma que estar na igreja vai te levar a uma prosperidade. Não existe isso. Amanhã é segunda-feira, os boletos vão chegar, trabalho, as discussões, nada vai mudar. O que tem que mudar é a forma que você vai lidar com essa situação.
isso vai mudar. O dia continua o mesmo. E Jó, depois de muita discussão, dos seus próprios amigos deixarem ele, Jó lá no capítulo 42, no versículo 2, e eu não vou demorar muito, ele fala, ele reconhece que Deus, ele é soberano, ele toma um reposicionamento, e ele fala: sei que pode todas as coisas e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Então agora aquela imagem de Jó, de um homem íntegro, começa a voltar. Aquela imagem de Jó, um homem justo, de reconhecer a soberania de Deus, começa a voltar. E depois de um processo doloroso, ardido, de muitas dificuldades, Jó entende e se lembra: Deus está comigo. Deus está contigo. Deus está contigo. É necessário que você entenda isso. A crise vai vir. Agora, que forma tu vai lidar com ela? Lá no versículo 5, que é algo que de fato transfere tudo aquilo que Deus queria mesmo na vida de Jó. Lá no versículo 5 do capítulo 42, ele fala algo que é como se ele dissesse: Senhor, é mais de ti e menos de mim. Mais de ti e menos de mim. É isso que a gente tem que buscar. Jó então fala para Deus: Senhor, os meus ouvidos já tinham te ouvido, eu já tinha ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te veem. Hoje, toda a escama que está nos teus olhos, aquele coração duro, de pedra, que não se rende, se você quiser, no final nós vamos fazer uma oração, e ninguém vai colocar a mão em você, vai ser tu e Deus. Você vai ter a opção de vir aqui na frente e reconhecer o Senhor, ou ficar no seu lugar e amanhã voltar no mesmo ciclo de reclamações, repetições de erros, reclamações e repetições de erro. A opção ela é tua. Não tem oração que mude a tua vontade se tu não quiser mudar a tua vontade. Não tem oração que faça tu querer ser uma nova pessoa no trabalho, na família, no convívio com as pessoas, dentro da igreja. Não há oração se não tiver aqui dentro. Cuida das suas palavras. Cuida da forma que você trata as pessoas. Não seja um cristão Gasparzinho, que ninguém sabe que tu é cristão. Vocês já ouviram falar no crente anão? Alguém já ouviu falar no crente anão? Já? Envelhece, mas não cresce. Esse é um problema bem sério. Embora seja engraçado, o crente anão é aquela pessoa que está há anos e anos na igreja, de domingo a domingo, não gera nenhum fruto. Não, a pastora e a Carlinha estão rindo. Estou falando de anão de verdade, não de vocês que são pequenininha. Ah, nada a ver, né? Anão mesmo, né? Ah, pastora. Banco. Amém? Então, gente, os princípios do Senhor são inegociáveis. Então, os princípios do Senhor são inegociáveis. Não adianta tu querer chegar e chorar para o Senhor: ah, Senhor, eu peguei aquela ferramenta lá na empresa, eu estava precisando em casa, eu peguei lá, mas pá, é uma empresa, né? Eles têm muita ferramenta lá, que vão fazer falta uma chave de fenda. Não adianta tu estar andando na rua e teus olhos estão te levando a um mundo, a viver algo que não é o que o Senhor quer para a tua vida. Não adianta tu estar com um celular
vários grupinhos no celular de pessoas que são impuras, e tu recebe vários videozinhos, e tu chegar em casa e querer ser... Não cola, gente. Nós enganamos as pessoas, nós conseguimos enrolar, mentir para as pessoas, mas para Deus a gente não consegue. Então você não pode sair daqui dessa noite querendo viver a mesma vida que tu vivia. Não existe varinha de condão para fazer você mudar a sua vida. É uma busca intensa no Senhor, é uma busca pela intimidade no Senhor, é reconhecer o Senhor como seu único e suficiente Salvador. É a única forma de a gente viver uma vida de uma pessoa justa, íntegra e temente a Deus. É reconhecer o Senhor. Não tem outra forma. Não adianta de querer viver uma vida de fake news, de postagens no Instagram. As pessoas vão achar lindo, vão achar legal. Que frase, hein? Que legal. Essa pessoa está com uma vida destruída em casa, não consegue ter comunhão com as pessoas. Então o Jó, ele entendeu isso, e Deus fez algo muito maravilhoso, porque antes de Deus restituir tudo que Jó tinha, Deus, o próprio Deus, chegou lá nos amigos de Jó e falou assim: vão lá e vão pedir desculpa pro cara. Vão lá e vão dizer para ele que vocês deixaram ele de lado. Vão lá e vão dizer que vocês tinham vergonha dele. Vão lá e vão dizer que vocês não queriam compactuar com o pecado deles, porque os amigos de Jó pensavam que Jó estava em pecado. Os amigos de Jó, em vez de chegar até Jó e falar: Jó, o que está acontecendo contigo, Jó? Eles olharam para Jó naquela situação, já julgaram. A banda pode se preparar. Então, lá no capítulo 42, no versículo 10, Deus muda a história de Jó. Deus muda a história de Jó. Mas eu quero dizer algo para você, que Deus nunca vai mudar a sua história como mudou a história de Jó, se você não se posicionar como Jó se posicionou. Chega de viver reclamações diárias, lutas diárias, viva de buscas diárias, se abasteça da palavra do Senhor, conviva com pessoas que te dão prazer, que te levam para o mesmo caminho do Senhor. Esse dia eu estava conversando com um rapaz, deixa eu ver se ele está aqui. Tá aqui. E ele falou assim: pastor, olha só, tem um amigo lá na minha escola que ele é assim, assim, assado. O que eu faço? Eu falei: mano, se tu gosta do cara, vai ter que orar por ele, mas se tu andar com ele, tu vai acabar ficando igual a ele. Porque é muito mais fácil, irmãos, viver o que o mundo nos oferece do que ficar 2 horas sentado numa cadeira olhando para um careca aqui. Vocês não vão ficar 2 horas, tá? Só uma analogia. É muito melhor tá comendo um X, escutando um pagode. Ninguém gosta de pagode, só eu. É muito mais atrativo. Isso é, sabe o que? Isso aí é nós. Então é muito mais atrativo estar no mundo do que estar aqui dentro. Mas Deus nunca vai mudar a tua situação, que nem mudou a vida de Jó, se você não se arrepender como Jó se arrependeu. Nunca vai viver uma vida nova se tu não quiser viver coisas novas que nem Jó quis. Então a nossa vida, ela está acondicionada à nossa vontade, ao nosso desejo de mudar. Então muitas vezes a gente começa a orar, e a oração de muitos aqui, a minha foi por muito tempo: Senhor, me dá experiência contigo. Senhor, abre uma porta de emprego que eu possa ganhar muitos reais. Senhor, me leva. Como se o Senhor fosse lá. Porta de emprego? Carro novo? Emprego novo? A gente está vestindo o Senhor de Papai Noel. A nossa oração precisa ser: Senhor, que eu busque mais experiência contigo,
Senhor, que eu busque mais a tua presença. Senhor, que eu possa ter intimidade contigo, não como se Deus fosse nos retribuir, mas como se isso fosse partir de mim. Tem que ser a partir de mim. Então você só vai ser bem-aventurado em meio às crises se você tiver o princípio, se você tiver de fato alinhado com a palavra do Senhor, com aquilo que o Senhor quer que você faça. Não é da noite para o dia, não é no piscar de olhos, é necessário passar um processo. O Salmo 23, uma das canções que foram ministradas aqui, fala sobre esse banquete. Então o Senhor prepara um banquete à mesa dos nossos inimigos. O Senhor, Ele está preparando algo para nós essa noite. Mas não depende da mesa, depende do nosso coração, depende de quem nós vamos querer viver, de quem nós vamos querer que sente a mesa com nós. Como que vai ser o nosso posicionamento a partir do momento que eu falo, eu vou encerrar esse ciclo, eu não quero mais viver essa vida de mentiras, essa vida de pecados, eu não quero mais viver essa vida de engano, eu quero viver uma vida de verdade. A Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quantas vezes nós somos repreendidos pela verdade e nós não gostamos? Se você, meu irmão, não gosta de ser repreendido na verdade, na palavra do Senhor, você está no lugar errado. Aqui é um lugar de ensino. Viver no Senhor é um lugar de posicionamento. Então Jó, ele se permitiu ser mudado. Jó não simplesmente, agora o Senhor lá ficou com pena de Jó, que ele estava se raspando, tirando as feridas, e agora Deus transformou, deu novos filhos, deu novos animais, deu uma fazenda nova para ele, a esposa está tudo bem, fizeram as pazes, saíram em lua de mel, aproveitaram tudo, estão com os amigos. Se Jó não tivesse feito a parte dele, faça a sua parte, não tem outra forma, não tem atalho, não tem varinha mágica, tenha posicionamento, tenha querer viver uma vida verdadeira no Senhor. Não adianta a gente estar aqui de domingo a domingo e o ciclo da nossa vida continuar esse. O domingo se torna só um ciclo, não é um dia que tu vem aprender, não é um dia que tu vem buscar de Deus, é só um ciclo. É o domingo, sempre o domingo, é o dia que eu vou na igreja, não tem nada a fazer, nunca tem nada importante, e o ciclo continua. Se coloca de pé. Quantas vezes você se pegou pensando, por que eu leio a palavra? Por que eu leio a Bíblia? Por que eu vou nos cultos? Eu vou no GC? Eu assisto o Rumo, mas eu não aprendo nada. Chega na segunda, eu não consigo colocar nada em prática. O apóstolo Paulo fala lá para os coríntios algo muito interessante. Ele fala assim: irmãos, não pude falar a vocês como eu falo para as pessoas espirituais, porque vocês são muito carnal, como crianças em Cristo. Se hoje você chegou aqui e a sua vida tem sido uma vida de ciclos viciosos, sem retorno nas coisas de Deus, se você lê a sua Bíblia, ou vê um versículo, ou até mesmo se aconselha com alguém e não está dando efeito, é porque você está sendo uma pessoa muito carnal. Nós temos que ter uma decisão na nossa vida, estar em cima do muro
estar indeciso é fazer parte de uma outra parte que não é a parte do Senhor. Então o apóstolo Paulo fala: dê a vocês leite e não alimento sólido, porque vocês não estavam em condições de receber. O entendimento dessa palavra, ela é muito clara. Se você não está recebendo aquilo que você tem pedido, aquilo que você tem buscado, a sua motivação pode estar errada. De fato, vocês ainda não estão em condições de receber, porque ainda são carnais. Porque visto que a inveja e a divisão está entre vocês, vocês continuam agindo como carnais. Entenda uma coisa, que tudo acontece na nossa vida são resultados das nossas ações. Pode um fruto bom vir de uma árvore ruim? Se você plantou coisas boas você vai recolher. Mas Vini, eu não tinha esse entendimento. Ok, então hoje é o dia de encerrar esse ciclo, de deixar de ser carnal, de viver as coisas carnais. É uma opção. É uma opção. Hoje a Carlinha trouxe uma mensagem no início aqui sobre a mulher do fluxo de sangue. Existia uma multidão, aquela mulher gastou todo o dinheiro que ela tinha, ela não tinha mais recursos físicos e nem financeiros para sair daquela situação. E ela viu aquela multidão, e a Bíblia diz que ela estava muito fraca, ela perdeu muito sangue, e ela conseguiu chegar até o Senhor. Ela encostou nas vestes do Senhor e foi curada. Mesmo na dificuldade, em meio à crise, aquela mulher saiu da sua zona de conforto, daquele coitadismo dela, daquela: meu Deus, eu vou morrer, ninguém me cuida, eu não tenho mais ninguém, eu não tenho marido, eu não tenho dinheiro. E ela se posicionou, ela encostou nas vestes do Senhor. E a Bíblia diz que quando Jesus perguntou para os discípulos: quem encostou em mim? Os discípulos olharam: mas Senhor, você está rodeado de uma multidão, como que me pergunta se todo mundo encostou em ti? Não foi qualquer uma pessoa, não foi qualquer pessoa. Saiu virtude de mim, saiu poder de mim, porque alguém me encostou com a intenção de ser curada, e o Senhor te trouxe essa noite aqui para você ser curado. Seja um problema físico, algo de saúde, possa ser um problema de caráter, pode ser sua mente cauterizada de anos atrás, maldição hereditária, eu não sei. Mas o Senhor te trouxe essa noite aqui, não para escutar o Vinícius, mas para te tirar, para que você tenha uma posição e venha e encoste nas vestes do Senhor. O Senhor te trouxe aqui para ser curado, independente do seu problema, da sua situação, independente da sua crise. Quem quer ser feliz aqui? Em qualquer área da sua vida, quem quer ser feliz? Eu quero ser feliz. Mesmo em meia crise, todo mundo topa. Mesmo em meia dificuldade, mesmo em meia crise, a gente tem que saber que o Senhor está com nós. Vamos fazer a nossa parte. Vamos chegar até o Senhor. Vamos tocar as vestes do Senhor. O Senhor te fala nessa noite, meu irmão e minha irmã, que queres que eu te faça. Feche seus olhos. É você e Deus e mais ninguém. Esse é o momento.
A felicidade não está em coisas, muito menos em pessoas. A felicidade está e é Jesus. Se você não está feliz ou não é feliz, é porque você ainda não encontrou Jesus. Porque Jesus é amor. Ser bem-aventurado é conhecer Jesus. Você ainda não entendeu. A felicidade é confiar em Jesus. Se você não é feliz ou não está feliz, é porque você não conhece Jesus. E essa noite Ele está aqui andando ao seu lado, Ele está passando pelos corredores, Ele está falando: Vinícius, João, Maria, eu estou passando, encosta em mim, você vai ser curado. Irmão, não perde a oportunidade, entrega a sua vida para o Senhor. Mas Vini, eu já sou batizado, eu vou na igreja há muitos anos, não me interessa. Se tu não é feliz, tu não encontrou Jesus. Oh Jesus, oh Jesus, nós queremos a Tua presença, Senhor. Nós sabemos que Tu está aqui, mas há uma multidão de pensamentos que me afastam de Ti. Nós sabemos que Tu está aqui, Senhor, mas há uma multidão de empecilhos, de pecados, de vozes que me afastam das Tuas vestes, Pai. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia do meu irmão, da minha irmã que está sem forças. Aquelas pessoas que chegaram aqui de repente nem sabem o que está acontecendo, mas que o Senhor trouxe ela aqui para nos visitar, Senhor. Aquela pessoa que está indecisa, o Senhor vai hoje, Senhor Jesus, curar elas, porque elas vão tomar uma posição, elas vão vir aqui na frente agora, e elas vão entregar a sua vida para Jesus. Mesmo que elas tenham muitos anos de caminhada, elas não vão precisar da oração de ninguém, elas vão vir aqui na frente, é como se as vestes do Senhor estivessem aqui, elas irão tocar, elas serão curadas, elas serão transformadas. Sim, em nome de Jesus. Você que foi tocado nesse momento, que precisa trocar o seu ciclo, não tenha vergonha, vem aqui na frente, o Senhor está aqui te esperando. Esquece quem está do teu lado, meu irmão, minha irmã. É a sua vida, é o seu momento, é a sua cura, é a sua transformação. É isso que o Senhor quer. O apóstolo Paulo lá em Filipenses fala: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, eu vou adiante, eu prossigo para o alvo. Eu quero viver algo sobrenatural no Senhor, e não depende de um empurrão, não depende de uma oração, depende da minha vontade. Eu quero sair do meu lugar, eu quero ir lá, eu quero ser curado, eu quero encostar nas vestes do Senhor. Não dependa de ninguém, meu irmão. Deus escolheu esse dia, Deus escolheu este lugar, não pelo teu tempo de igreja, não pelo teu tempo de convertido, não, Ele te escolheu hoje. Vem até o Senhor, Ele está aqui. Esqueça a multidão, o Senhor te aguarda.
Ainda dá tempo. Deixe o orgulho de lado. O Senhor te chama. Tudo se fez novo. O que queres que eu te faça? O Senhor te pergunta. Coloque a mão no seu coração. Esse dia vai ficar marcado na sua vida. Não saia daqui da mesma forma. Que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. Bem-aventurado, seja bem-aventurado no Senhor, não perca essa oportunidade. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino do céu. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados humildes, porque eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois eles serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurado, seja bem-aventurado. Seja bem-aventurado no Senhor, ainda que a figueira não floresça. Se há alguém aqui que ainda não conhece a Jesus Cristo, e até hoje nunca fez uma oração, reconhecendo Jesus como seu único e suficiente Salvador, nesse momento eu te faço um convite, aí aonde você estiver, que você apenas levante sua mão para cima, nós estaremos indo aí orar junto contigo. Se você é uma dessas pessoas, eu peço que você erga sua mão aí, sem medo, sem vergonha,
e que nós estaremos indo aí aonde você estiver. Os pastores lá no fundo, fique com sua mão erguida. Se você de repente está afastado dos caminhos do Senhor e você tem o desejo de voltar para Jesus, você precisa voltar para Jesus hoje ainda. A palavra mexeu ao seu coração e você quer fazer parte dessa vida com Cristo novamente, e você quer se reconciliar com Jesus, eu também te faço um convite que você erga sua mão aí onde você estiver. Fica com ela estendida aí, nós estaremos chegando aí, vamos orar junto contigo agora neste momento. Uma mulher ali. Vamos orar então, e depois vamos cantar mais uma canção, estamos já encerrando o culto. Se você ainda de repente ficou indeciso e você tem um desejo, apenas levante sua mão, e nós vamos estar indo até onde você estiver aí. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa palavra de hoje, foi maravilhosa e que gerou algo no nosso coração. Eu oro, Senhor, por todos aqueles que tomaram essa decisão hoje aqui, onde os pastores estão ali junto com eles, orando, Pai, para que eles possam se reconciliar com Jesus novamente, ou aqueles que vão iniciar uma caminhada com Jesus a partir de agora. Aqueles que optaram por estar com Jesus, minha oração é que a vida deles sejam transformadas a partir de hoje, e que nunca mais será a mesma. Que o Senhor entre na casa deles e transforme a casa deles de uma forma impactante. Que o Senhor venha cuidar de cada um da sua família, e que o amor de Jesus entre naquela casa e transforme aquela casa. A minha oração, Pai, é que o Senhor venha hoje aqui a fazer uma virada de chave em suas vidas, que a sua mentalidade venha cada vez mais ser desenvolvida no reino de Jesus, e que em nome de Jesus o coração ele venha a ser completo e cheio, que nunca mais o vazio que tenho sentido nesses dias venha ficar da mesma